Bom dia, boa tarde, boa noite e mais um vídeo aqui. Aqui é a Isis, o canal Isis Comenta, né? Vamos falar um pouquinho sobre o caso Celso Daniel, né? Vai lembrar que parece que os políticos gostam de falar sobre o cara, né? Depois de morto, né? Os políticos adoram comentar sobre o Celso e também sobre o caso envolvendo a morte do então ex-prefeito, né? Então, gente, depois da vinheta, bora falar um pouquinho sobre o caso Celso Daniel, né? Que até o Lula comentou, né? Então, né, vamos falar um pouquinho sobre esse caso e também discutir um pouquinho, né, se eu tenho algum depoimento para falar no final, né? Então, depois da vinheta. O caso Celso Daniel refere-se ao assassinato de Celso Daniel, então prefeito de Santo André, em 18 de janeiro de 2002. O caso também foi alvo da CPI dos bingos e na Operação Lava Jato. No dia do sequestro, Celso Daniel estava com Sérgio Gomes da Silva, conhecido também como o apelido O Sombra. O corpo de Celso foi encontrado com 8 tiros num bairro, né, um bairro bem diferente onde ele estava, no bairro chamado Carmo, bairro do Carmo, sim, existe esse bairro, na altura da rodovia Regis Bittencourt, em São Paulo. O réu, na verdade, Marcos Bispo, em 2010, foi condenado a mais de 18 anos de prisão pela morte do então ex-prefeito de São Paulo, né? O ex-prefeito de Santo André. Eu falei São Paulo, mas é Santo André, né? Lembrando que, repito, ele teve alvo na CPI esse caso e também da Operação Lava Jato, né? E vai lembrar que parece que o que eu falei no começo do vídeo, que os políticos gostam de comentar ou falar sobre esse caso envolvendo o ex-prefeito, né? O prefeito de Santo André, o Celso, né? Que os caras gostam, né? Que até alvo de teoria, né? Que uma das teorias é que o atual presidente, né? O atual presidente, o Lula, era o mandante do crime, né? Que era o mandante, né? Do crime envolvendo Celso Daniel. Tem essa teoria, né? Que o Lula foi o mandante do, do crime, né? Do assassinato, né? Até recentemente, eu acho que ainda esse ano, né, no começo do ano, o nosso queridíssimo juiz, né, o Cabeça de Ovo, né, o conhecido como Cabeça de Ovo, o Alexandre de Moraes, né, ele até comentou alguma coisa sobre o caso Celso Daniel, né, mas vira e mexe os políticos lá de Brasília tá comentando, ressuscita esse caso, ressuscita e comenta, né? Mas tem essa teoria envolvendo o então presidente e e bandido, né? Lula. E também eu citei agora há pouco, né? Sobre
o Cabeça de Ovo, o Alexandre de Moraes, né? Mas vale lembrar que esse caso, o Celso Daniel tem várias teorias. Se eu citar várias teorias envolvendo esse caso do, do ex-prefeito de Santo André, eu vou ficar até amanhã aqui falando. Mas é isso, gente. Mas lembrando que o réu Marcos Bispo teve o julgamento, né? Lá em 2010. E o cara foi condenado a 18 anos, né? Pela morte do Celso, né? Mas vai lembrar que, como é o Brasil, né? É bem capaz que o cara vai estar livre daqui. Ou tá livre, ou já tá livre, ou ainda vai estar livre, né? Lembrando como é o Brasil, é bem capaz que ele vai ser solto, né? Vai responder o crime em liberdade, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje e o caso de hoje. Então, até o próximo vídeo do canal.